Não se preocupe, não se preocupe, sou eu mesmo, o Filosofagem Influencer. É porque eu tirei metade do queixo. E hoje vai falar de Cazuza. Por quê? Por que será que eu vou falar de Cazuza hoje? Misturar filosofia com Cazuza. Será que é possível misturar filosofia com Cazuza? Para quem acompanha o canal já sabe que assim é possível e impossível, é um paradoxo. Filosofia de tudo. É um paradoxo. Depois eu explico sobre esse paradoxo. Zé dos Preá, meu querido, pode acunhar na vinheta. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e como sempre em todos os vídeos do canal tem sempre uma tuia de dica de leitura e tem um site onde tem mais dicas de leitura e enfim. E eu vou colocar também dica de leitura de biografia de Cazuza, além dessa aqui que eu tenho, né? Essa é antiga, eu não sei nem se tá... Eu acho que quase 20 anos essa edição. Enfim, eu não vou assim, tipo, falar da biografia, porque eu não quero falar da biografia. Eu quero falar da filosofia contida na biografia, na verdade, assim, que tem um pouco de psicanálise também, tem um pouco de psicologia, tem tudo, tem história. Aí... A biografia se concentra muito na história, e aquela parte chata do que... O livro fala assim, é uma parte mais chata assim, de todo um processo, sabe? A primeira escola, os primeiros passos e tal. Eu tô ligado que a galera meio que quer saber assim, sim, mas e aí, o que é que rolou na hora do, tipo, da viagem do rock and roll e tudo mais? Pois é essa parte. O rock and roll, ele não é puro, sim, o rock and roll puro. Diferentemente de Raul Seixas, por exemplo, que eu falei no último vídeo, que foi sobre os 50, eu acho que um dos únicos canais, 50 anos do Krieg Rabandolo, que é um dos grandes álbuns de Raul Seixas, eu falo nele. Bom, diferentemente de Raul, Cazuza já pegou uma fase assim, anos 80, né? Início dos anos 80 e tudo mais, e as influências internacionais iam se misturando, e a linha evolutiva da música popular brasileira se mostrava que realmente ela não era muito linear, e nunca, a música não é linear. Não existe evolução linear, não, estruturada, assim, para você dizer, olha, esse conceito é formado dessa forma e tudo. Não existe. A coisa, de repente, por um insight, a coisa é poética. E como a poética faz parte da filosofia, sim, Aristóteles tratou da poética. Logo, eu posso aplicar a poética à filosofia e a filosofia ao que Cazuza quis falar, como, por exemplo, eu estou perdido sem pai nem mãe, bem na porta da sua casa. Eu estou pedindo a sua mão e um pouquinho do braço, migalhas dormidas do teu pão, raspas e restos me interessam, sempre raspas e restos interessam. A gente, velho, a gente é assim. Por que a gente é assim? Por quê? Mas rola aí um som parecido com o de Cazuza, assim, uma coisa mais parecida com Cazuza, pra agradar o ambiente, assim, de fundo. Não, baixa um pouquinho, baixa, tá bom, isso, legal. Pois é, rapaz, Cazuza é um cara interessante, Cazuza é um cara que ele não misturou necessariamente como o Raul Seixas fez, ele não fez aquela síntese, que não foi bem a síntese, porque como eu digo, na verdade, quem fez a síntese mesmo foi o movimento Mangue com o Chico Science. Mas aí é outra história. Também tem um vídeo falando sobre isso. No caso, ele fez a síntese de um modo diferente. Ele foi, primeiro, cru, aquela coisa crua, né? E assim, verdadeira. E aí havia um generation gap. E é nesse generation gap, nesse conflito de geração, ele era o filho do homem lá, o filho do homem. De certa maneira,
Nós temos algo em comum, assim, principalmente a classe média que meio que é rebelde sem causa. Só que ele não era tão rebelde sem causa assim. Inclusive, tem uma entrevista dele com Marília Gabriela, que ele fala que gosta do PT. Então, assim, tipo, eu, na idade dele, gostava do PT. A diferença é que eu continuo gostando. Assim, não é que eu ame assim de paixão e tudo mais, mas assim, eu gosto, tenho simpatia. Tenho uma simpatia. Gosto de Haddad, por exemplo, gosto de Lula, gosto. E ele também gostava. Aí ele morreu depois, ninguém sabe depois se ele tipo ia lobanizar, né, ia virar Lobão. E não sei agora Lobão, se o Lobão voltou atrás, por onde andará Lobão. Vou procurar para depois ver se faço um vídeo falando também, porque tem muita coisa interessante. Você tem que olhar a obra do artista e saber separar o artista da personalidade e tudo mais. Porque, assim, culto à personalidade é um problema. Agora, admirar o trabalho de um artista é outra coisa. Não é cultuar a sua personalidade. Então, vamos à parte filosófica. Ele teve como é que eu posso dizer? Uma espécie de... porra, eu teria que falar de Hegel. Uma dialética, vou simplificar. Ele teve um movimento dialético, escatológico, porque ele morreu no fim, né? Escatológico. Há, inclusive, quem ouse... tá tudo bem. Pode criticar o álbum Burguesia. Mas eu não critico, pelo contrário, eu acho que é um dos melhores álbuns e mais mal interpretado, porque, assim, o cara tava numa que ele tava já, tipo, morrendo, tudo que ele falava, então acabava que não... Ele tava, ao mesmo tempo que num êxtase, e ao mesmo tempo num delírio, e ao mesmo tempo numa tristeza, é um misto. Antes, o álbum que, enfim, um dos álbuns que fez mais sucesso, que é o Ideologia, e ninguém entende ideologia, nem eu, mas enfim, todo mundo tem uma ideologia. O povo acha que não sei o que, tal coisa é ideológica. Não, nunca eu sou ideológico, sempre o outro é ideológico. Sempre o outro tem viés ideológico, nunca eu tenho viés ideológico, né? Sempre é assim. Mas, enfim, por que a gente é assim, né? Quem quiser, eu coloco esse DVD para quem tiver ainda aparelho de DVD hoje em dia, né? Hoje eu não tenho nem onde tocar mais isso aqui. Mas é o Rock in Rio, ele ao vivo, no Rock in Rio 85, ainda no Barão Vermelho. Aí ele tava nessa fase. Então, quando ele fala que a burguesia fede, não sei o que tal, aí depois vem com uma espécie de meia-culpa, né? Fica feio, cara, fica feio esse meia-culpa, tipo, existe o bom burguês, onde é que existe bom burguês, caralho? Não existe bom burguês, não existe bom porra nenhuma, mas assim, tá, é uma tentativa, tipo, mas o cara tá na viagem dele, velho, na viagem do cara existe mesmo. E se dentro do pensamento, e aí que tá, qual o valor da subjetividade e o valor da singularidade? E aí você entra em aspectos bem profundos. Você pode chegar em Sartre, você pode chegar em Hegel, você pode chegar em Kierkegaard, dependendo da direção, né? Inclusive, tem gente que já me mandou ler assim, lê C.S. Lewis, cara, para você se converter e não sei o que, pensando, já li C.S. Lewis. E assim, acho que ele é uma espécie de Kierkegaard piorado, embora divertido, legal, uma leitura divertida. Mas assim, Kierkegaard vai mais fundo, cara. Kierkegaard dá um mergulho mesmo, um pulo mesmo, um salto. Agora quântico, tá na moda, né, dizer que é quântico. Depois que desenvolverem, assim, depois que descobrirem algo mais subatômico do que quântico, e derem outro nome a isso, aí a religião também vai tomar conta desse negócio, porque o problema é esse, da humanidade. É que religiosiza tudo,
e torna tudo ídolo. Então, existe uma problemática filosófica aí. Então, de repente, por que existe esse mito do ídolo que morre jovem? Os heróis morreram de overdose. Eles não aguentaram, eles sacaram logo assim alguma coisa. Mas eles foram uma espécie assim de primeira, porque o primeiro a descobrir o negócio, geralmente jovem demais, e esse é que é o problema, jovem demais, né? Quando a galera descobre depois dos 40 que assim ser famoso é uma merda, e por que eu quero fazer um canal de filosofia em que eu estou sujeito a ser famoso? E é uma merda. Tipo, vá por mim que é uma merda. Não queira, não queira não. Mas assim, a galera com 20 meio que tem assim, um tesão, existe essa coisa de querer ser reconhecido e aí a pessoa madura no meio do caminho, 40, né, 40 e pouco, já fica travada entre para quem conhece filosofia, para quem conhece Kierkegaard, né, entre o estádio ético e o estádio espiritual. Eu não vou chamar de religioso, vou chamar de espiritual, sei lá, do estádio onde você já não consegue mais explicar por que faz o que faz. E, de certa forma, eu acho que Cazuza, quando diz eu vi a cara da morte e ela estava viva, de alguma maneira ele teve um lampejo de... Isso ele disse no álbum Ideologia. Tá no álbum Ideologia. Aí ninguém vê essa... Todo mundo fica no Ideologia, mas não vê isso. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Tá ligado? Então, se ela estava viva, ela não estava morta, tá ligado? Tá ligado? E, de certa forma, ele diz ter perdido um certo medo e tudo mais. Ninguém sabe se ele perdeu mesmo o medo, o medo dos medos. Mas, de alguma forma, ele tinha que perder, né? Ele tinha pouco tempo. Então, essa é a fase espiritual que ele talvez tenha tocado e destocado. E que não precisa ter explicação, cara. Como diz Nando Reis, não precisa ter explicação. Por que tem que ter uma explicação? Freud não explica tudo. Não, não. Nem Lacan. Ninguém explica tudo. Aí tá esperando o quê? Do Filosofar de Fluência? Explicar tudo? Explicar a vida de Cazuza e tal. Não, vou dar as dicas de leitura, como eu disse. Clica no pitoco da descrição, que tem uma tua de dica de leitura que tem a ver com o vídeo ou não. Eu tô me achando tão estranho sem barba, cara. Olha, se tá faltando queixo, cara. Falta queixo. Comer o meu queixo. Pois é. Então ficamos por aqui. Por hoje é só.